Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Venho fazer mais um vídeo sobre política e de falar de um assunto muito interessante e muito significativo dos políticos que temos em Portugal. Com o seguinte título: soube-se que Passos Coelho, Paulo Portas e Paulo Núncio, do governo PSD e CDS, deixaram fugir para o estrangeiro e para os offshores 10 mil milhões de euros sem ter pago impostos. E eu pergunto, foi por incompetência e desconhecimento? Ou foi por desonestidade? Desonestidade. Pessoal, estes governantes eram governantes do PSD, do governo PSD. Eles fizeram isto porque não sabiam nada de economia, não sabiam o que estava a passar, não conhecem as leis que existem no país, e outras pessoas, e as leis permitem isso, outras pessoas permitiram isso, ou sabiam e ficaram quietinhos e calados. Ou eram apenas governantes mocinhos. Os mocinhos. Nós em Portugal temos sempre governos de mocinhos. São os rapazinhos. Os rapazinhos em Portugal chama-se rapazolas, que são os chicos espertos, assim, os chicos espertos, e por isso o povo chama-lhes rapazolas. Os rapazolas, mas eu chamo-lhes os mocinhos, ao serviço dos grandes capitalistas, dos grandes grupos económicos ou financeiros, dos grandes interesses económicos e financeiros, como os EDPs, as Galpes e outros grupos e banqueiros e bancos, que não querem pagar impostos ao Estado. Querem que o povo desgraçado, o trabalhador que ganha o salário mínimo, tem que pagar os impostos todos ao Estado. Se falhar um euro, é logo multado em 50 euros. Se não pagar um euro, levam a multa de 50 euros ou de 100. Estes grupos económicos financeiros, tipo EDPs, Galpes e outros, que fogem aos impostos, não querem pagar impostos. E os governos não fazem nada. Estes mocinhos não fazem nada. Sabem porquê? Porque parece que estes mocinhos estão ao serviço dessas pessoas, desses interesses, dessas pessoas que estão a mamar, a roubar nesses grandes grupos económico-financeiros, para receberem dividendos elevadíssimos dos seus capitais financeiros parasitas. E, portanto, deixaram isto acontecer por incompetência, má governação, ou por desonestidade e para favorecerem os seus amigos, pergunto, e clientes, e os seus clientes dos seus escritórios, e para não pagarem impostos? Foi isso? Pergunto. Quanto terão recebido para fecharem os olhos? Quanto terão recebido para fechar os olhos e beneficiarem estes amigos? Quanto? Eu pergunto, quanto? Quanto é que terão recebido lá pelos offshores, lá por beneficiar amigos, familiares? Quanto? Tipo Sócrates? Quanto? Quanto é que também os beneficiava aos amigos e tal? Tinha uns amigos que o ajudavam. Quanto terão recebido? Quanto terão recebido? Quanto é que recebeu o Sócrates? Quanto? Dizem que recebeu pai 20 mil milhões. Não sei, ouvi dizer na comunicação social. Será que isto é tudo tretas, é tudo mentiras, de comunicação social? Ou é verdade? Vejam só, enquanto estes governantes do PSD e do CDS, incompetentes ou honestos, faziam estes favores aos amigos super ricos, DDTs significa donos disto tudo, e das PPPs que roubam Portugal, ao mesmo tempo cortavam os salários, as reformas, os apoios sociais aos pobres, aos trabalhadores, aos reformados, congelavam as progressões nas carreiras dos trabalhadores do Estado e aumentavam os impostos aos trabalhadores e a todos, e à classe média e aos pobres, o IRS, aumentavam o IRS, o IVA e outros impostos e taxas nos combustíveis, etc., e noutros produtos e serviços. Enquanto os governantes dos governos, por exemplo, de José Sócrates e de António Costa, do PS, e agora também deste Passos Coelho, PSD e Paulo Portas, do CDS, deixavam os capitais portugueses saírem do país sem pagarem impostos para irem investir noutros países,
para os offshores, que não era, e capitais esses que não eram investidos em Portugal, que não eram investidos na agricultura, no território português, na agricultura, nas pescas, nas indústrias, e deixaram o Estado sem dinheiro, deixaram o Estado na bancarrota, o Estado falido, sem receitas financeiras, porque o dinheiro sai do país e depois o Estado não cobra impostos e fica falido, fica sem dinheiro. O que é que faz o Estado? Vai contrair mais dívidas, vai pedir mais dinheiro emprestado a bancos estrangeiros e depois os portugueses vão ter que pagar mais impostos para pagar os juros e para devolver esse dinheiro aos estrangeiros. E esse dinheiro vem para Portugal e vai servir para comprar mais produtos aos estrangeiros, mais importação, mais produtos e serviços aos estrangeiros, para ir fazer férias. Muitos portugueses, os que ganham com esta xuxalice, vão passar férias ao estrangeiro, vão comprar carros ao estrangeiro, outros vão investir estes capitais no Brasil, na China, noutros países, investir no estrangeiro e não investem em Portugal, para criar empresas em Portugal, para criar indústrias em Portugal, para criar empregos em Portugal, para tornar Portugal autossuficiente em termos alimentares, em termos de produtos alimentares, agrícolas, para não investem na pesca, para termos peixe suficiente, para não andarmos a comprar peixe ao estrangeiro, não investem no desenvolvimento da economia portuguesa, não investem, depois o Estado não tem dinheiro, não tem receitas, não tem a quem cobrar impostos para pagar as despesas de saúde, as despesas de educação, as despesas com a justiça, as despesas públicas, que têm que ser as despesas coletivas, que tem que ser o Estado a suportar, porque são serviços úteis a todos, necessários a todos, e portanto, cuja maioria, 90% das pessoas, não tem dinheiro para ter acesso, se não forem serviços públicos, como os cuidados de saúde, os cuidados da educação, o acesso à justiça, etc, etc. Portanto, não investem e deixam-nos na pobreza, não é? O Estado depois fica sem dinheiro para poder pagar as despesas. Os governantes destes partidos, depois, veja, o PSD, estes partidos, o Sócrates do PS e o Paulo Coelho do PSD, pediram 89 mil milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional, à Troika, aos comadores europeus e a bancos estrangeiros e a especuladores financeiros. E para quê? Para poderem pagar juros usurários a estes bancos. Estes governantes, se foram obrigados a cobrarem mais impostos aos contribuintes para poder pagar esses juros, e foram obrigados a cortar salários, reformas, subsídios, apoios sociais, a degradar a saúde, os cuidados de saúde nos hospitais, das escolas, a segurança, a polícia e outras despesas indispensáveis para o bem-estar de todos, dos pobres e de todos. Pessoal, como já tenho escrito, os governantes do PSD e do CDS são incompetentes e desonestos e roubavam aos pobres, aos trabalhadores e a todos, para darem aos ricos e aos amigos e a meia dúzia de super ricos, os DDTs, donos disto tudo, como vocês sabem quem são os Galpes, EDPs e outros grupos económicos ou financeiros que roubam Portugal, vendem-nos coisas caríssimas, a vender produtos produzidos noutros países, e depois fazem lucros imensos, mas não investem em Portugal, levam esse dinheiro para investimentos nos países e empobrecem Portugal, deixam-nos sem empresas, sem empregos, e a viver na miséria e com baixos salários, e sermos cada vez mais pobres. Portanto, eu também não sei mais tarde a quem é que eles vão vender alguma coisa em Portugal. Não sei como é que eles vão vender, se as pessoas forem pobres também não lhes compram grande coisa. Portanto, e tudo isto prejudicar os pobres e os trabalhadores, tudo isto com consentimento e a cumplicidade e a ajuda dos governantes incompetentes ou desonestos do PSD e CDS e também agora do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Pessoal, eles esquecem-se com o tempo, tudo se descobre, se percebe, se clarifica, se compensa. E para estes partidos
e outros que defendem as mesmas políticas e que enganam, prejudicam e roubam os trabalhadores e a todos. O povo, na sua sabedoria, diz que nas costas dos outros vemos o mal que nos podem fazer. E por isso devemos avaliar as pessoas e os partidos e os políticos pelo que fazem por quem precisa e por quem está em mal de vida. E não devemos votar em partidos e em políticos que claramente são desonestos, corruptos, ladrões e indiferentes pelo bem-estar do povo e pelo sofrimento das outras pessoas. Pessoal, é um assunto, este vídeo procura-vos chamar a atenção para o tipo de governantes que nós temos em Portugal, nestes partidos, no PSD, no CDS, no PS, no PCP, são todos umas tretas, eles só mentem, eles só enganam. Eles só mentem, eles só enganam. Eles sabem qual é o mal deste país. E o mal deste país é as pessoas não votarem. Muita gente já não vota, mais de 50% já não vota. Isso é o mal. As pessoas devem votar todas e votar em novos partidos. Não votar sempre nos mesmos partidos. Isso é outro mal, é votar sempre nos mesmos partidos. E o primeiro mal é votar sempre nos mesmos partidos. E o segundo mal é votar sempre. É não ir votar. O primeiro mal é votar sempre nos mesmos partidos. O segundo mal é não ir votar em novos partidos. E se as pessoas continuarem a comportar-se assim, estes partidos vão continuar a roubar e a destruir Portugal, a economia portuguesa e a vida e o bem-estar de milhares de pessoas e o seu, do seu filho, do seu neto, dos seus primos, dos seus tios, das suas tias, dos seus pais, dos seus avós e de todas as pessoas, pessoal. Parece que a maioria das pessoas e dos leitores ainda não perceberam que viram o disco da direita e da esquerda, da falsa esquerda, da esquerda caviar, e que é sempre a mesma coisa. E que é sempre a mesma coisa. E que a única alternativa que existe é votar em novos partidos, é ir votar sempre e votar em novos partidos. É aí que está a alternativa e a solução. E não votar mais no PSD, no CDS, no PS, no PCP, no Bloco de Esquerda. É ir e votar em novos partidos. E é ir e votar em toda a gente e votar. Para quê? Nós votar em partidos que sejam contra a austeridade, contra a pobreza causada em Portugal, pelo euro alemão forte, sobrevalorizado, que destrói a economia portuguesa, que destrói empresas, que destrói empregos, que destrói indústrias, que destrói os serviços, que destrói as pessoas, que desertifica Portugal, que obriga os jovens a emigrar. A este euro, a solidariedade tem que acabar. Temos que ter uma moeda própria em Portugal, mais desvalorizada para competirmos com a China e com o resto do mundo. Senão vamos virar uma coletada de javalis e de alces para uns tipos espanhóis virem cá matar, devastar de uma vez só, fazer uma autêntica carnificina. Pessoal, temos que acabar com a tirania europeia, que já prejudicou, já destruiu milhares de empresas e de empregos e a vida de milhares de pessoas, e vai continuar a prejudicar e a destruir a nossa economia portuguesa, o nosso território, as indústrias, as empresas, a agricultura, as florestas, as pescas, as vendas ao estrangeiro, as receitas do turismo externo, o comércio, as lojas comerciais, os pequenos comerciantes vão fechar, os pequenos comerciantes vão fechar as suas lojas, os serviços públicos e privados, os hospitais, as escolas vão ficar degradadas, os serviços privados, advogados, médicos, arquitetos, engenheiros e outros vão ficar sem trabalho, sem trabalho em Portugal, vão ficar sem trabalho, o país vai ficar desertificado, não nascem crianças, os jovens emigram, os bancos estão a ir à falência, os governos os empregos estão a desaparecer no Estado, nas empresas, em todo lado. As pessoas estão a ficar todas sem trabalho, sem emprego, os rendimentos são baixos, os salários são baixos, as reformas são miseráveis, as empresas estão a fechar em Portugal porque não têm lucros suficientes e vão à falência. E estes políticos destes partidos continuam a destruir a vida de milhões, milhares de pessoas em Portugal, e as pessoas continuam a votar neles, continuam a votar nestes partidos. Pessoal, pensem nisto. A solução é não votar mais nestes partidos, no PS, no CDS,
no PSD, no PCP, no Bloco de Esquerda, no PS, e irem votar, e noutros iguais a eles, há muitos iguais a eles. Não sei se o Chega também é igual a eles. É contra os trabalhadores, é contra as minorias, é a favor também destes tubarões económicos ou financeiros que roubam, que destroem Portugal, que também é a favor do euro e maldita União Europeia que rouba Portugal e destrói Portugal. Tem que votar em partidos que sejam nacionalistas, que queiram acabar com o euro em Portugal, como fizeram os ingleses, o país voltar a ser um país economicamente desenvolvido, ter indústrias e empregos para todos os portugueses, para os jovens, para as gerações futuras em Portugal. Pessoal, se gostaram deste vídeo, partilhem com os vossos amigos e familiares e com todos, e com todos, e subscrevam este canal de YouTube, este canal Ser Livre. Ser Livre é um canal de livre opinião, de livre pensamento, de livre expressão, que procura fazer vídeos para alertar as pessoas para os males que estão a acontecer neste país e noutros países, e para as pessoas se tornarem mais conscientes, mais espertas, mais lúcidas, mais sábias, e para poderem ter uma vida melhor neste país, serem mais saudáveis, alegres e felizes. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.